Nosso bom dia a todos. Desculpa aí o pequeno atraso. Quando é ao vivo é assim mesmo, né? Bom, agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Seja aqui de forma presencial, seja os nossos amigos através da comunidade do Facebook do Seu Aurélio e da comunidade aqui do bairro da rádio Vida Nova, aqui da rádio comunitária do bairro. Né, então vamos começar mais uma semana, né, agradecendo a presença novamente de todos e lembrando-se ainda dos nossos livros, o Fundamento da Doutrina Espírita, que ainda temos para doação, e os trabalhos da casa que já estão acontecendo tanto de forma presencial, aos domingos de manhã, das 9 às 10, com palestra depois dos passes, a segunda-feira às 10 para as 8, também com palestras públicas e depois os passes, e às terças-feiras às 2 horas da tarde com plantão de passes, esses de forma presencial. E depois às quarta-feiras à noite, de forma online, o grupo de estudos da nossa casa. Então, antes de iniciarmos os trabalhos dessa manhã, eu convidaria a todos nesse momento a buscarmos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, o nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade que temos nessa manhã, ainda uma manhã um pouquinho atípica, um pouquinho de frio, um pouquinho de chuva, né, nada como o verão, mas mesmo assim agradecidos que somos pela oportunidade que temos nessa casa, que a espiritualidade com certeza há tanto já vem trabalhando nesse ambiente, para que possamos sair daqui um pouquinho melhor quando nós aqui adentramos, e que ela possa também nos intuir no melhor entendimento da lição nessa manhã. Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para iniciarmos o trabalho dessa manhã. Se conosco, e que assim seja. Então, dando continuidade, né, a parte que coube a mim falar, está lá no capítulo 1, no livro 2, então a gente vai discorrendo um pouquinho dele a cada apresentação que a gente faz aqui aos domingos pela manhã. E hoje a gente vai falar sobre forma e ubiquidade dos espíritos, tá? Então ele começa na questão 88, da seguinte pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Para vós é a resposta: não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Né? Então aqui ele fala que para nós, para vós, não. Né? Então ele não tem uma forma, ele não tem uma limitação, mas para a espiritualidade já superior, que consegue uma visão um pouco mais clara, um entendimento mais profundo, ele fala que existe essa forma. É como se fosse uma chama, ele fala um clarão, uma luz, né? Uma centelha. E depois tem uma subpergunta: essa chama ou centelha tem cor? É a pergunta que Kardec faz. E a resposta é: tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Depois Kardec complementa, né? Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a reza essencial dos espíritos. Colocam-no no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então, os espíritos, propriamente, ele não tem uma forma para nós ainda, né, sob o ponto de vista de como nós pensamos. Então, assim, ele é esse corpo hoje, ele tem essa forma humana, por assim dizer? Não, né, essa forma humana, como a gente conhece hoje, como a gente está habituado a se enxergar nossos pares, né, ele é desse planeta Terra. Né, e através do perispírito ele vai também reproduzir essa mesma forma para que a gente possa se identificar. Mas o espírito em si, ele não possui essa forma. Ele possui então essa forma de uma chama, a forma de uma luz, né, a forma de uma centelha, como a espiritualidade fala aqui. No entanto, é uma chama divina, é uma luz que o dotou de todas as qualidades a serem desabrochadas, de modo a enriquecer a vida, lembrando o seu Criador. Então, quando a gente vê na Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não é ainda aquela imagem que muita gente tem daquele velhinho barbudo, sentado, olhando de seu trono, olhando toda a população. Isso é uma forma alegórica, ou por assim dizer, que a igreja trouxe através dos tempos. Quando
a Bíblia fala, e depois a espiritualidade vem complementar a resposta, né? Deus também é essa chama, também é uma luz, mas de uma maneira muito mais profunda. E quando Ele cria o Espírito, a sua imagem e semelhança, é também através dessa luz, que daí ela vem desde o opaco, né? Da forma mais escura, por assim dizer, quanto mais imperfeito é o Espírito, até uma forma mais brilhante, quanto mais perfeito esse Espírito vai evoluindo. Então imagina, por exemplo, a luminosidade de Jesus, né? A gente tem um exemplo de quando ele aparece para Paulo, né, antes chamado Saulo, em caminho de Damasco, uma luz muito forte, uma luz muito viva, uma luz muito intensa, né? Conforme a gente vai evoluindo, então essa luz ela vai também se irradiando e ela também vai se melhorando. Oi? Quando às vezes tem pessoas que funcionam, inclusive fala assim, viu fulano na porta? Ele tem visto, mas não faz nada. Aham. O fulano estava lá na porta, mas o que é isso daí? Então, na verdade, a gente não enxerga o Espírito, a gente enxerga o perispírito, né? Por isso que a gente enxerga aquela forma. Tá? Então, assim, por isso que ele vem através ainda de uma aparência humana, para que a gente também possa identificá-lo. Tá? Mas você não consegue enxergar o Espírito. Nós ainda hoje não temos essa faculdade para enxergar esse Espírito. Tá? Só o perispírito, que é o corpo espiritual, por assim dizer. Quando Jesus aparece para o Saulo, né? Ele já é espírito, Sim. Tanto que a luz dele é muito mais forte que o sol do meio-dia aqui, né? Mas aí é uma outra situação, né? Não é, a nós ainda, voltando a falar, muito inferiores para podermos nos fazer presentes, né, dessa forma, tá? É isso? E depois estão passando um pouco adiante, aí na questão 89, né? Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço, né? Então, de um ponto ao outro, o espírito gasta algum tempo para isso? Sim, a resposta. Mas fazem-nos com a rapidez do pensamento, né? O que ele está dizendo aqui, né? Ele se transporta, ele leva um tempo para ir de um lugar ao outro, mas é tão rápido quanto o pensamento, né? Todos são assim? Com certeza não, né? Quanto mais evoluído é o espírito, mais é essa, vamos falar assim, facilidade de translação, né? De ir de um lugar ao outro, de sair daqui e ir para ali. Quanto mais imperfeito é o espírito, mais é difícil de fazer essa locomoção. No livro Cartas de uma Morta, a mãe de Chico tinha muita vontade de conhecer Júpiter. E ela, junto com o seu mentor, disse no livro: bastou que pensássemos no planeta e já estávamos lá. Mas talvez não pela capacidade dela, mas segundo o mentor, talvez ele não tivesse essa capacidade Sim. de se locomover tão rapidamente. Eles também podem levá-lo, né? Então, assim, é o famoso pega na mão e vai junto, né? E daí depois também tem uma subpergunta. O pensamento não é a própria alma que se vê transportar? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo, né? Então o pensamento ele é algo inerente ao espírito, né? O espírito pensa, o espírito projeta, o espírito raciocina. Certamente que o espírito gasta algum tempo para percorrer distâncias. No entanto, essa velocidade tem variações infinitas, de acordo com a evolução da alma. Existem determinados espíritos tão materializados que os meios de locomoção são os mesmos dos homens enquanto encarnados, e por vezes bem piores, bem como a entidades altamente evoluídas, que viajam grandes distâncias com a velocidade do pensamento. Uma maneira da gente poder exemplificar, para quem assistiu o filme de André Luiz, O Nosso Lar, lá a gente vê meios de locomoção para os espíritos. O próprio André Luiz, ele pega uma espécie de um trem, né, ou aerotrem, por assim dizer, né, onde ele vai de um lugar para o outro. Ah, mas se o espírito se locomove com a velocidade do pensamento, por que precisa desses meios de locomoção? Porque nem todos os espíritos, né? Então alguns ainda precisam caminhar, precisam se alimentar, precisam beber água, por assim dizer. Às vezes pode até ser que sinta falta de ar, né? Sinta esse frio, calor,
Por quê? Porque ele ainda está muito arraigado, muito preso à matéria. Conforme ele vai se desmaterializando, ele vai tendo consciência de si próprio. Quando a gente fala ele aqui, é nós, na verdade. Nós vamos nos desmaterializando, a gente vai conseguindo melhorar. Seja desse ponto de necessidades materiais, seja também do ponto de necessidades de locomoção. Aliás, ele fala no livro, lá no nosso lar, que mesmo aqueles que conseguem já dominar, não o fazem lá dentro em respeito àqueles que não conseguem. Todo mundo anda com trenzinho voador. Que é o contrário de nós hoje, Aquela pessoa que tem mais facilidade de comprar algo melhor, ele viaja com mais conforto do que quem não pode. Qualquer coisa aqui na Terra, eles vêm do campo. Ou aquele que não tem condição, como nós vimos também no livro E a Vida Continua, eles veem um aparelhinho desse, fala no livro, pousaram ali na rodovia que desce para o Troca, Migrantes do Chiante. Interessante. Até mesmo porque imagina você vindo, às vezes, de um meio de locomoção mais arcaico de um planeta para o outro, Demoraria muito tempo. Então precisa também dessas tecnologias para poder fazer essas viagens quando se leva alguém, ou simplesmente como fez com a mãe de Chico, pega na mão e leva mais rápido. Se o espírito evoluído rasga os espaços e tem a velocidade do pensamento, podemos raciocinar como Deus está em toda parte permanentemente e como Jesus está presente onde alguém se reúne em seu nome dele, e em nome dele, em qualquer lugar da Terra. Então o que ele está falando aqui? Como ele se viaja com a velocidade do pensamento, ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, Ele pode estar em vários locais de maneira, vamos falar assim, simultânea, mas não mesmo ao mesmo tempo. O que ele faz é irradiar a luz dele. Então, quando Cristo fala, aonde tiver duas ou mais pessoas em meu nome, ali eu também estarei reunido, é óbvio, a gente sabe que Cristo está aqui, ele está irradiando a sua energia aqui, assim como irradia na igreja que está fazendo agora um culto, num outro centro que também está fazendo um trabalho, às vezes alguém em casa fazendo um evangelho no lar, ali ele está irradiando o seu amor, irradiando a sua luz, irradiando o seu abraço, a sua fraternidade, assim como Deus também. Existem muitos limites de acordo com a posição da alma na escala a que pertence. Há muitos espíritos que, inclusive, ao se desencarnarem, não saem das casas onde vivem, não saem do trabalho onde frequentavam, não saem, às vezes, do centro que frequentava, da sociedade que vivia. Por quê? Porque ali ainda está preso. Então a gente vê vários e vários relatos de espíritos que já partiram e ainda continuam presos ali. Aquela cadeira que tanto gostava, aquele carro que tanto gostava, a empresa, a casa, às vezes a família, por que não? E ficam ali presos, não conseguem dali sair. Até que consigam e tenham a consciência de que já, vamos falar assim, não é partiram, já regressaram para o mundo espiritual, precisam ali deixar as suas coisas pela qual ele estava passando. São espíritos ruins? Não, são espíritos ainda que estão perdidos, que ainda não sabem o que aconteceu. Já na questão 90, Daí Kardec faz a seguinte pergunta: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? E a resposta é: dá-se uma e outra coisa. Uma resposta bem clara, Então pode ser tanto isso quanto aquilo. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Então a gente vai ver que sempre a resposta está ligada à evolução do espírito. E daí ele pode fazer esse percurso, que ele fala que é da velocidade do pensamento, é óbvio, porque o outro percurso ele vai ter que transportar, ele vai ter que transcorrer todo aquele itinerário. Eu tenho que ir daqui para Campinas. Quando eu saio daqui e eu vou para Campinas, eu tenho um percurso a fazer. Eu posso ou não daí querer reparar ao lado do que eu estou
estou passando, mas daí é uma opção minha, né? Mas eu tenho esse percurso a fazer, eu tenho que chegar lá, eu tenho várias estradas, mas todas eu tenho que percorrer. Quando eu viajo através dessa velocidade do pensamento, como o Olinto falou da mãe de Chico, pensou, já estava em Júpiter, aí esse espírito pode querer observar o percurso pelo qual ele fez, porque ele também não desaparece aqui e aparece lá, né? Ele faz o percurso, uma velocidade muito mais rápida. Então daí o que ele está falando aqui? Ele pode querer observar esse trajeto ou não, né? Ou pode simplesmente querer chegar lá, né? Às vezes quer observar para poder entender o que está acontecendo ao seu redor, entender quem precisa de ajuda, por assim dizer, né? Ou pode simplesmente querer chegar ao seu destino já para ali começar o seu trabalho, a sua missão, as suas tarefas, né? Porque também não vai. O espírito não vai em qualquer lugar que ele quer simplesmente por curiosidade, simplesmente porque quer saber o que está acontecendo ali, né? Que nem aconteceu esses dias que a gente saiu com o meu nosso sobrinho. O que você foi fazer lá? Eu fui ver o que estava acontecendo, né? Curiosidade, né? Tinha uma rodinha de crianças, ele foi ver o que estava acontecendo. O espírito não age assim, né? O espírito superior, né? Ele vai com um trabalho útil, ele vai com um fim sempre útil. Então tudo é possível quando o espírito tem essas condições de pureza espiritual. Para quem ainda não tem, precisa transcorrer todo aquele caminho. Tá? E daí é uma faculdade dele, né? Assim como é uma faculdade nossa. Eu quero observar o meu entorno ou não, quero ir dormindo, quero ir pensando em outra coisa, né? Na outra questão, a matéria opõe obstáculo ao espírito? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Essa resposta daí ele esqueceu esqueceu do meu ponto de vista, né? Só de uma vírgula ali, de acordo com mais ou menos a sua pureza, a sua evolução, né? Quando ele fala aqui que a matéria não é obstáculo para os espíritos, ele está falando já de uma certa categoria de espíritos, uma certa categoria que já passou de uma evolução, ao passo que espíritos ainda inferiores são obstáculos, sim. Tá? Inclusive eles podem ficar presos dentro de casas, dentro de cômodos, dentro de móveis, né? Se eu fechar a porta de repente da minha casa e ali tiver um espírito que ainda se sente ligado àquele lugar, ele não vai conseguir sair, porque a porta tá fechada, né? E daí a gente está falando de barreiras materiais, né? Existem as barreiras também espirituais, né? Quando se tem trabalhos, por exemplo, onde ali não é permitido entrar um espírito, ou não é permitido sair um espírito, porque ele está em trabalho. Aí existem as barreiras espirituais, né? Mas aqui ele está falando de barreiras materiais, então o fogo, o ar, né? A água, as próprias paredes, elas podem ser obstáculos de acordo com a evolução espiritual. Então, quando falamos de espíritos, procuramos mostrar seus atributos valiosos para que possa se sentir a diferença da matéria propriamente dita, em relação à chama de vida dotada de consciência. Certamente que o espírito é livre, que matéria nenhuma opõe obstáculos a ele. No entanto, é bom que compreendamos que estamos tratando do espírito superior, que pela sua elevação domina todos os obstáculos físicos. No que tange aos espíritos inferiores, a matéria pode ser obstáculo incalculável para eles, por se encontrarem materializados, e certamente sem condições de atravessá-la, como os espíritos puros, ou mais ou menos evoluído. Então o espírito mais grosseiro, ele se reveste de um perispírito compatível com o seu estado evolutivo. E daí quanto mais grosseiro é o espírito, mais grosseiro é o perispírito, mais dificuldade ele tem de poder transcender, de poder passar, de poder retirar esses obstáculos materiais, né? Então as próprias paredes que a gente estava falando antes, elas podem servir de obstáculos para determinadas classes de espíritos. A chave da sua liberdade está na mente, ligada à emotividade. Enquanto desconhecer esse poder grandioso, sofrerá muitas consequências, oriunda da ignorância, né?
Então, conforme nós vamos evoluindo, a gente vai tendo mais essa consciência, mais desmaterializados vamos ficando e mais facilidade temos para trabalhar essa matéria, por assim dizer. Então, para o espírito primitivo, quase tudo serve de obstáculo. Já para o espírito superior é que ele aprendeu a dominar certos obstáculos e continua estudando em busca da sua definitiva libertação. A matéria é, pois, o primeiro degrau para a ascensão do espírito, por assim dizer, né? Mas ela é o primeiro degrau para a sua ascensão, mas nós não devemos nos apegar a ela, né? É totalmente contrário. Eu utilizar de algo e eu me apegar de algo, né? Eu devo utilizar de tudo aquilo que Deus proporciona para eu poder fazer essa minha evolução moral, material e intelectual, mas não me apegá-la ao ponto de não conseguir depois sair daqui, né? Quando eu falo não sair daqui, é ficar ligado mesmo, né? Ficar ligado àquela existência. Então o Fábio, hoje conhecido como Fábio, ele está passando por uma existência material, mas ele é já um espírito, eu sou já um espírito de várias e várias outras existências, com várias e várias outras passagens, com vários e vários outros aprendizados, acertos e muitos erros, né? Hoje estou nessa forma, né? Quando daqui partir, tenho que saber disso, ter a consciência disso, né? E saber que vou continuar a minha jornada, buscando a evolução, buscando a perfeição, né? Que ainda está um pouquinho longe, né? Mas é isso que a gente deve então fazer, é utilizar-se desses recursos que nós temos, mas jamais ficar ali preso a esses recursos. E na última questão que a gente escolheu para hoje, né, que é para finalizar a forma e ubiquidade dos espíritos, a questão 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Né, o que, depois ele vem explicar o que é, né? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isto é o que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. É um único ser, é um único astro, né? É o Sol. Assim também é o espírito, né? E daí o que faz com que essa irradiação seja mais ou menos maior? A sua evolução. Então, quanto mais evoluído, maior essa irradiação, mais locais ele consegue abranger, né? Mais raios ele consegue emitir, mais raios conseguem chegar em diferentes pontos do universo. Por isso que faz parecer que ele se divide. A gente estava falando de Cristo até pouquinho tempo, né? Falando que quando ele fala que aonde estiver duas ou mais pessoas, ali ele também estará, ali também ele estará irradiando a sua luminosidade, irradiando o seu amor, irradiando os seus fluidos. Daí tem uma outra subpergunta. Todos os espíritos irradiam com igual força? Isso a gente já até respondeu, né? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Depois Kardec ele complementa, né? ou explica, dá suas palavras. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com ele o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda o que se dá com um homem, que sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. E hoje, com o avanço da tecnologia, mais ainda. Eu posso estar aqui observando o que está acontecendo na minha casa, onde eu trabalho, na rua, de diferentes formas. Não quer dizer que ali eu esteja, não quer dizer que eu seja um espírito bom. Só hoje a tecnologia me ajuda a estar em diferentes locais. Já do ponto de vista aqui de radiação espiritual, dessa luminosidade, aí sim depende muito da evolução moral. Você está sendo transmitido agora por
o mundo inteiro. Sim. Só existe um Fábio. Só existe um Fábio, né? Não quer dizer então que eu esteja no mundo inteiro, né? É um ótimo exemplo, né? Então, o Espírito, ele é indivisível, né? É um único ser, é um único, né? O Fábio é único, né? Contudo, tem o poder da irradiação em todos os sentidos, sendo que cada um arregimenta forças diferentes de acordo com a sua evolução espiritual, né? Então, era isso que a gente tinha para passar essa manhã. Então, assim, a questão da forma dos espíritos, né, que a gente viu que para nós, né, não existe forma, mas para a espiritualidade já superior sim, que é como se ele resume como se fosse uma centelha ou uma luz, e a questão depois de velocidade de transmissão de locomoção, né, e também a de ubiquidade, que a gente então viu que nós não somos divisíveis, mas podemos irradiar a nossa presença em diferentes pontos do universo de acordo com a nossa evolução moral. Então é isso que a gente tinha para passar essa manhã. E agora a gente vai então para a segunda parte dos trabalhos, que são os passes. Sempre lembrando, né, que enquanto permanecer na câmara de passe, a gente pede para as pessoas, tanto os passistas quanto os atendidos, estejam utilizando máscaras. Tá? No mais, uma boa manhã e um bom domingo a todos.